reportagem Connect TV Algarve, na tomada de posse dos novos órgãos sociais da AFA, com a recondução aguardada da direção liderada pelo presidente Reinaldo Teixeira. Vamos ver e ouvir as opiniões do universo do futebol algarvio. A recondução destes órgãos sociais da AFA, expectativas para este quadriano? É verdade, trata-se praticamente de uma recondução. A grande maioria dos membros da lista são os mesmos que já vinham do mandato anterior. Aquilo que nós esperamos para este mandato é que possamos continuar no caminho que tem sido trilhado. Penso que ainda há espaço para algumas inovações e que as pessoas mantenham, sobretudo, a mesma vontade de fazer, porque acreditamos que os clubes do Algarve merecem este empenho que nós temos tido durante estes anos. Olha, em primeiro lugar quero dizer que é com grande satisfação que estou aqui hoje na tomada de posse do meu bom amigo e Reinaldo Teixeira, que está a fazer um excelente trabalho, assim como com a sua equipa. No fundo, o que a gente espera, as pessoas ligadas ao desporto aqui do Algarve, é que ele dê continuidade ao grande trabalho que está a desenvolver e que sei, daquilo que tem lido, dos novos projetos, e que são projetos que vão mudar completamente tudo aquilo que existia na AFA, no fundo. Por isso, o que eu lhe quero desejar também ao Sr. Reinaldo Teixeira e a toda a direção, as maiores felicidades e que consigam concretizar o sonho que eu tenho a certeza vão tornar em realidade. As expectativas são ótimas e acredito que vai ser dado continuidade ao excelente trabalho que a Associação de Futebol tem vindo a fazer com os clubes e com a região, porque o Reinaldo é uma pessoa bem conhecida, conhece bem este mundo do futebol e é próximo. O Reinaldo é muito próximo das pessoas, dos clubes, conhece bem o Algarve e os clubes, e acredito que ele também irá continuar a colocar a tónica da Associação de Futebol do Algarve nos escalões de formação, que na minha opinião é o mais importante que temos na região, é formar os jovens, formar em termos desportivos, mas em termos cívicos, e as associações, os clubes através do futebol têm esse papel. Espero que esta nova direção consiga diminuir os custos que os clubes têm que pagar para continuar a praticar o futebol, mas sabemos perfeitamente que há despesas que não dependem da Associação de Futebol do Algarve e tudo isto acaba por exigir um esforço grande dos clubes, por sua vez, das autarquias. Enquanto autarca, sei bem o apoio que damos aos clubes do concelho para poderem continuar a praticar o desporto. Mas o mais importante de tudo são os jovens, as crianças, o desporto, a região, e isso é que, de facto, a Associação de Futebol deve-se focar, tentando potenciar o capital humano que temos na região. Olha, eu espero da nova direção da AFA o mesmo que a velha direção da AFA foi capaz de fazer, que é mais um excelente mandato, cheio de realizações, e a colocar cada vez mais prestígio na organização das competições do futebol. Não só as competições do futebol de 11 sénior, digamos assim, mas também todas as outras variantes do futebol que a AFA também tem sabido dinamizar. E é, portanto, com grande prazer que estou aqui para dar um abraço ao Reinaldo e a todos os demais dirigentes aqui da Associação de Futebol do Algarve. É realmente um gosto estar aqui. Eleições na AFA, o que é que o Olhanense espera? Espera o Olhanense e esperam todos os clubes, com certeza, que seja uma boa gestão do futebol algarvio. E eu digo sempre, em relação a isso, que se houvessem mais listas eu votaria nesta, e nas 3 missões que já tenho no futebol, de jogador votaria nesta, de treinador votaria nesta, e agora como presidente votei nesta, e espero acima de tudo que pelos projetos, alguns projetos que eu tenho conhecimento da Associação de Futebol do Algarve, que eles se concretizem e que sejam muito bons para o futebol do Algarve, que precisa de uma forma, direi quase que loucamente, de sair da letargia em que se encontra e deixar de ser uma segunda parte do país do futebol profissional. No futebol profissional e no futebol todo. Correu muito bem o primeiro mandato, podemos fazer aqui um breve balanço, e este balanço só tem uma palavra fácil: positivo. Compromisso, entrega, paixão. Todo o Algarve ficou a conhecer mais e melhor esta Associação de Futebol do Algarve,
essencialmente para mim é uma cultura de proximidade, coisa que nós no Instituto defendemos há muito tempo. É uma cultura de pessoas para pessoas. O futebol, como desporto, considerado e bem por muitos como o desporto de rei em Portugal, não se colocou num patamar acima e colocou-se num patamar de igualdade e, mais do que isso, até num patamar de cumplicidade e de participação e compromisso com todos os outros, não parecendo que há o futebol e as outras modalidades. É o futebol também mais uma modalidade e isso é muito importante, essa mensagem que foi passada. Ganhou adeptos, que já os tinha, mas ganhou, aprofundou este relacionamento. E em termos do IPDJ com a AFA, aqui é fundamental que há um rosto, e esse rosto chama-se Reinaldo Teixeira, que teve também a visão estratégica de perceber de que nós falamos muito nisto, mas depois praticamos pouco, que é a aposta na formação, a aposta naquilo que são as escolas, e que são empoderar e dar ferramentas aos seus dirigentes para que possam de alguma maneira cumprir os mandatos, porque não há associação de futebol forte sem uns clubes fortes. E essa aposta também veio da Federação, como é óbvio, mas aqui podia não ter tido o mesmo eco, podia-se ter ficado por um distanciamento. E o que é facto é que há esse compromisso assumido e há esse compromisso concretizado. E eu acho que, quando eu disse, e comecei bem esta pequena entrevista, que espero que seja de continuidade, porque há muita coisa boa, mas que ainda aprofunde mais aquilo que são os valores no desporto e que são os valores do futebol. Por isso, eu só posso dar os parabéns ao Reinaldo e à sua equipa e dizer que não se canse de fazer como fez, ou como eu dizia um amigo meu quando ganhou um mandato, não estragues tudo o que fizeste no primeiro mandato, porque o que fizeste é muito bom e a parada está muito alta. No âmbito da saúde, o que é que espera da AFA? Apenas que eles prossigam o trabalho que têm feito até agora. Verdadeiramente, o Presidente Reinaldo Teixeira e os seus membros da direção, connosco, têm feito um conjunto de atividades sempre a apoiar a integração, seja de jovens que precisam de um certo acompanhamento na área da saúde, mas essencialmente da integração de doentes que eles vão apoiar, por exemplo, com cadeiras de rodas, por exemplo, com estágios, com acesso a programas de reabilitação articulados, claro, para aquilo que os nossos doentes possam, para que se sintam cidadãos de corpo inteiro. Nesse sentido, de certeza que aquilo que vai ser prosseguido neste mandato há de ser o aprofundar de um esforço que partiu da própria Associação de Futebol do Algarve ainda há um ano atrás, para fazer protocolos com o Shua. E nesse sentido, nós temos até agora só recebido. Acho que está na altura também do Shua propor protocolos à Associação de Futebol do Algarve para que a Associação de Futebol, por exemplo, naquilo que tem a ver com o nosso acompanhamento ao nível da reabilitação, quando aconteça algum problema a alguns dos jovens desportistas, amadores, essencialmente, não é? Ou das ligas de distritais, que a Associação tenha aí uma representação. As outras já não sou capaz de dizer se somos capazes, com esse tipo de profissionalismo, substituir aquilo que já tão bem se faz, felizmente, nos nossos clubes, participarmos num sistema de integração da comunidade, da sociedade, em que o desporto tem uma grande responsabilidade social, e o Reinaldo Teixeira até agora tem sido o expoente dessa afirmação da responsabilidade social junto da comunidade do futebol algarvio, com as instituições mais importantes e aquelas outras que às vezes vamos ver, e eu estou a apoiar, a AFA está a apoiar, e fico muito feliz enquanto cidadão de saber desse esforço que a Associação de Futebol do Algarve tem feito por todos nós e pela cidadania. Expectativas para este novo quadriênio da nova direção da AFA? Bem, as expectativas são sempre as melhores quando uma nova direção entra, cheia de força. Muito embora esta direção, muitos dos elementos também venham do anterior, significa que o bom trabalho que foi feito nessa altura para esses dirigentes mereceu dos seus associados a sua continuidade. E ainda bem que assim é, porque nós, Federação, subscrevemos totalmente o bom trabalho que foi feito aqui pela Associação. A Federação tem consciência que tem pedido muito às associações, tem apoiado as associações naquilo que lhe é possível
e que também é bastante, para o desenvolvimento desportivo, depois da pandemia que assolou o país, na perca de atletas, na perca de equipes, e tudo isto temos feito para que fosse possível a eles depois no campo trabalharem para alcançarmos os objetivos que o futebol português necessita. E a Associação do Algarve está na primeira linha dessa grande luta e dessa grande vitória. Sobre esta nova direção da AFA. Bem, eu quero felicitar a nova direção, o consenso com a região, com as autarquias, um grande trabalho junto às autarquias, um trabalho também para desenvolver o futebol jovem, de formação, também o futebol feminino, que é muito importante para a afirmação do Algarve no área desportiva e, sobretudo, saudar o facto de voltarmos a ter duas equipas no nível do primeiro nível de futebol profissional, mas sobretudo uma equipa dinâmica e a equipa que o Presidente e todos os órgãos conseguiram reunir no sentido de ter um projeto que visa dinamizar o desporto na região. Queria agradecer a presença de todos e deixar dois agradecimentos muito particulares e especiais. Um para os clubes filiados nesta associação, que fazem um trabalho muito meritório em prol do desporto e também da saúde física e até mental dos nossos jovens. E outro, um agradecimento muito especial para todos aqueles que emprestam o seu tempo para fazer parte dos corpos sociais e que dão uma parte da sua vida também a favor desta causa, que é o desporto que nos une a todos. Está bem entregue, pai. Está muito bem entregue. São pessoas do futebol. O Reinaldo merece todo o apoio total do Algarve. Tem uma dinâmica fora daquilo que existia já no meu tempo. Eu dei-lhe os meus parabéns. Além disso, tem uma boa equipa e reformalizou nesta vez. Portanto, a Associação está de parabéns. Tem feito um ótimo trabalho. Já lhe dei esses parabéns e deve continuar. É um rapaz novo ainda, com toda a dinâmica. Está na zona centro. Eu acho que não faz sentido um presidente de uma associação ser ou de Portimão, ou de Lagos, ou de Vila Real de Santo António e Castro Marim, foi o meu caso. Estamos muito distantes de tudo. O Reinaldo está aqui em casa, está a um passo. Eu acho que com toda a dinâmica, com todo o pessoal que ele tem, acho que a associação está muito bem entregue e o Algarve tem que ser mais unido. Ele tem que unir de uma ponta à outra e pensar muito na formação. Porque sem a formação a gente não pode ter nunca na vida grandes futebolistas. E gostava de também, não me levando ninguém a mal, dar um grande abraço a um grande amigo que se chama Reinaldo, que a conhece nesta sala, e que, ao fim e ao cabo, eu não vinha à tomada de posse da formal, eu vinha à tomada de posse de uns amigos que eu ganhei, e ao contrário do que as pessoas pensam, no futebol, na política, também se fazem amigos. São pessoas que têm vindo a fazer muito pelo futebol, pelo desporto no Algarve, têm crescido, conforme os números assim o dizem. Vamos continuar a elevar o nome do Algarve ao mais longe possível. Bom, eu acho que acima de tudo é uma direção de continuidade. Digamos que os presidentes dos órgãos, o Reinaldo, o Alves Caetano, já são velhos conhecidos desta casa e, portanto, têm tido ao longo dos anos o nosso apoio. Portanto, o Ferreiras, na nossa opinião, há aqui um trabalho que é bastante meritório e que precisamos que continue. E penso que temos aqui reunidas as condições e estão as figuras ou as pessoas certas no lugar certo para que se possa continuar a valorizar e a promover cada vez mais o futebol do Algarve. Tentando evitar-se que aquelas crónicas que se ouve diariamente pudessem, pelo seu conteúdo, não ser o reflexo do que é o futebol português. O futebol português é muito mais importante do que algumas crónicas
tem como tentativa de destruir o futebol, criticando todos, desde a arbitragem, de tudo aquilo que eles entendem que devem vender aos seus jornais ou às suas palavras, têm feito a sua crítica, a sua grande arma. Compete-nos a nós, dirigentes, defender o futebol. Mas defender o futebol é defender com lealdade, com vigor, mas acima de tudo com verdade. O futebol português tem que ser um mundo de verdade. Tem que ganhar o melhor. Temos que ter os melhores hábitos para apitar. Temos que ter a responsabilidade de exigir a todos nós que sejamos diferentes para que o futebol português seja melhor. Bom, este mandato tem um aspecto muito interessante, não foi aqui falado, mas é o primeiro mandato do segundo século de existência da Associação de Futebol do Algarve. Estamos a iniciar uma nova era, num período extremamente difícil, porque olhando para aquilo que foram os últimos 4 anos, tivemos o período de Covid em que as atividades esportivas estiveram praticamente paradas e que coincidiu com as comemorações do centenário que, apesar de tudo, creio eu, tiveram algum brilhantismo, revestiram-se de algum brilhantismo dentro das circunstâncias que tínhamos na altura. O que é que se pode esperar nos próximos 4 anos? É a continuidade, creio eu, do trabalho que foi desenvolvido e há aqui alguns aspectos que me parecem muito interessantes enquanto observador do futebol algarvio, que é a criação de uma academia no Algarve, que é algo que outras associações já têm, e que são as obras de remodelação e ampliação da sede que virão dar a este edifício onde estamos outras valências para que no futuro se possa apostar mais, nomeadamente na área da formação e do serviço aos clubes. E, portanto, são 4 anos de esperança, 4 anos de confiança nas pessoas e, no final destes 4 anos, acredito que serão também 4 anos de obra realizada. O que é que se pode esperar do Conselho de Arbitragem? Acima de tudo, pode-se esperar proximidade. Proximidade com os árbitros, proximidade com a associação, de forma que com isso, com o resultado desse trabalho, consigamos ter um resultado final positivo, acrescentar valor aos árbitros, ao resultado do trabalho deles, quer nos campos, quer da prestação deles ao nível da Federação e aqueles que vão do Distrital para a Federação. Passa basicamente aqui um trabalho de presença, de várias formas, seja na própria associação, seja a haver jogos, seja a possibilitar momentos de formação diversificados que levem a que os árbitros estejam mais completos para a sua prestação no dia a dia, de fim de semana a fim de semana. Sr. Reitor, Universidade, Desporto e AFA. Faz todo sentido, é uma combinação. Repare, a AFA tem um papel fundamental na formação dos jovens, através do desporto, incute-lhes um conjunto de valores e que são muito úteis para a sua formação. E a Universidade e toda a sociedade beneficia do trabalho que é feito pela Associação e, em particular, obviamente, pelos clubes. E o que espera desta direção? Eu julgo que vai fazer um excelente trabalho. O Presidente da Direção é um homem excepcional, com uma energia tremenda, um líder que sabe rodear também dos melhores e estou convicto que a AFA vai viver uns excelentes momentos neste próximo mandato. É preciso também apostar no futebol feminino, é preciso apostar no futebol profissional. Este ano, coisa que não tínhamos há muitos anos, no Mosteiro de Farense e o Portimonense na primeira divisão. Faço votos de que possamos ter mais equipas, seria muito bom para a região, seria muito bom para todos nós, seria muito bom para os clubes, que pudéssemos ter mais equipas ainda na primeira divisão. As expectativas para esta nova direção da AFA são enormes. O presidente desta direção é uma pessoa pessoalmente que conheço há muito tempo, amigo, e sei da capacidade enorme que ele tem e da dedicação total que ele tem ao projeto e ao futebol no país em geral, e sei que ele vai conseguir coisas muito boas e continuar a fazer com que o futebol algarvio mantenha esta ascendente curva. Presidente, mais um mandato, projetos para este quadriênio? Mais um desafio. O primeiro projeto é agradecer àqueles que, digamos, que estiveram connosco, neste caso com a direção, os vários órgãos, os vários membros que até hoje colaboraram connosco. O segundo principal projeto neste momento é agradecer a todos aqueles
que se disponibilizaram para fazer parte destes novos órgãos que estamos. Depois, o terceiro e principal projeto é trabalhar em conjunto com os clubes e o mais próximo possível dos clubes para conseguir que eles, digamos, façam crescer o número de atletas, o número de praticantes na nossa região. E para isso, em simultâneo, também interagir com os vários municípios, com as autarquias, com as escolas, com a universidade e com as empresas, levá-los a reconhecer cada vez mais da importância da prática de desporto, neste caso em particular, da prática do futebol, do futsal, futebol de praia, hockey, futebol, veteranos e também a Liga Empresarial. Porque o praticar desporto tem uma importância tremenda no desempenho do ser humano e para isso, para a qualidade de vida, saúde, tudo isso. Depois temos vários projetos com intenções, não vamos dizer que vamos conseguir completá-los todos, o que é certo, vamos conseguir iniciá-los pelo menos, dar um ponto de saída na Academia de Futebol, na Academia de Formação, num trabalho com alguma dimensão a nível da revolução tecnológica e na parte digital. Temos um espaço grande nisso, quer um gabinete de apoio aos clubes a nível de apoio, quer no processo de certificação, quer no processo de licenciamento, quer ao mesmo tempo na parte jurídica, ou seja, cada vez mais a interpretação dos regulamentos, a introdução das leis são importantes, tendo esse tipo de espírito, mas como digo, ter uma grande preocupação de trabalhar com todos, com um objetivo para que sintam motivação para continuar a dar este tempo que têm, tiram das suas vidas particulares, das suas famílias, para prestar este serviço público e este serviço à comunidade, que é um bem social. O nosso slogan diz um pouquinho diferente do que dizia no passado. Há 4 anos dizíamos com todos e para todos. Vou dizer ali assim, só letras, é acrescentar valor com todos e para todos. E é isso que nos une e é nesse espírito que nós estamos a trabalhar. Muito obrigado pela vossa ajuda, obrigado pela vossa presença e obrigado por aquilo que vão ajudar a acontecer. Muito obrigado. Esta empresa apoia a Connect TV Algarve. A tua empresa também pode.